pessoal, bom dia. Vocês que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de televisão, sistema Canção Nova de comunicação. Hoje é um dia especial para nós, porque nós começamos o primeiro Kairos Mais Saúde. Porque não é só você cuidar do espírito, cuidar da mente, você tem que cuidar do seu corpo físico também. E a saúde é uma coisa geral, global. Mas antes de começar a falar, eu vou contar uma coisa muito pessoal para vocês, uma coisa muito íntima. Em 25 de julho de 1989, você vê? Quase 36 anos atrás, eu e a Gisela fomos fazer a primeira viagem juntos para a Europa. E no hotel, chegou um momento que ela fala para mim assim: amor, abre a geladeira aí do quarto, pega lá uma água para mim. Normal, né, a gente fazer isso. Quando eu abri a geladeira, olha o que eu vi. Um presente. Eu abri o presente, um relógio, claro. Um relógio, assim, normal. Tinha lá umas marcas. Simbolizava uma marca de automóvel. Mas você veja só, faz 36 anos e eu guardei esse presente exatamente na caixa, com o cartãozinho. Puxa, porque é uma coisa muito íntima da gente, né? Uma coisa que a gente guarda com amor. Vocês guardam também presentes assim, né? Vocês devem guardar, né? Com carinho, de lembranças boas. Mas vocês guardam do presente de Deus, que é o corpo humano, da mesma forma? Isso que é a minha pergunta para hoje. Claro, eu guardei isso aqui com o meu coração. Muito. Toda vez eu lembro da época que me deu. Agora, você cuida do seu corpo exatamente como um presente que Deus deu para você? Pensa bem nisso. Porque veja só, 1 de Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito o Espírito Santo habita em vós? Então veja só, nós temos o Espírito Santo habitando na gente. E nós temos que cuidar disso, que é um templo sagrado, meu Deus. Então não adianta você só cuidar da vida espiritual, não adianta você só cuidar do seu psiquismo. Você tem que cuidar do seu corpo, porque ele é um presente de Deus. E olha, eu digo mais. A última coisa que Deus fez foi o corpo humano. Então é obra-prima da criação. E olha, ele escolheu o corpo humano para encarnar o Filho dele, Jesus. Olha como que é importante. Olha como a gente deixa passar as coisas e fica se fazendo tudo errado. Olha como a gente esquece que recebeu um presente de Deus, que é um dom, que é o corpo. E fica comendo porcaria, pizza e não sei o quê, e não faz ginástica, que é isso que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Mas veja só, em Gênesis 1, 27 a 29, quando Deus criou o corpo humano, ele fala assim, ó: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Quer dizer, se ele fez o corpo humano igual a Deus, seria para viver a vida eterna, seria para não ter doença. Quer dizer, essa coisa maravilhosa que é o corpo humano, é uma coisa maravilhosa. O médico, o profissional de saúde, que achar que não existe Deus, realmente é muito triste, a gente tem que rezar para ele. Porque é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que cada dia que passa na minha vida de 50 anos de formado, cada dia eu vejo a presença de Deus no corpo humano. É impressionante, é impressionante.
Mas o que aconteceu? Nós fomos criados para ter uma imunidade. A nossa imunidade divina nós perdemos quando houve aquela transgressão lá no paraíso. Está em Gênesis 2,16. Deus fala assim, ó, não comas, que Ele criou, na verdade, o paraíso, cheio de coisa boa, animais, tudo para servir de alimentação, os vegetais, tudo, mas Ele criou 2 árvores. Simbolicamente, né? Você não pensa lá que tem a maçã, que comeu a maçã, isso é simbolismo. 2 árvores significativas, uma árvore que era da vida e uma árvore que era do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Ele fala, olha, a árvore da vida vocês podem comer, quer dizer, isso prova que nós fomos criados para viver eternamente, mas a árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, ele fala que não. Mas é justamente essa que Eva, pela tentação da serpente, do demônio, comeu. Então houve aqui a transgressão. Nesse momento, exato momento, nós começamos a perceber a morte, a gente vem a doença, o pecado, quer dizer, todo o universo sofre as consequências do pecado original. Agora, uma coisa que sempre é interessante, que eu também penso nisso. Nós fomos criados por Deus antes do pecado original. Quer dizer, nós temos no nosso organismo, a gente tem restícios da imunidade divina. O DNA nosso é um DNA de Deus. Está aqui, olha, não sou eu que estou falando para vocês, não. Está aqui em Romanos 7:9 e João 1:3. Todo nascido, João, todo nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. E não pode pecar, porque nasceu de Deus. Paulo fala em Romanos, não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Quer dizer, o germe divino habita em nós. Só que isso é o DNA nosso. Mas a primeira noção de epigenética, que é uma modificação que tem da genética, sem acontecer uma modificação do DNA, veio pelo pecado original. Primeira manifestação de epigenética, vocês que são profissionais de saúde, que estão me acompanhando e vendo, pode ter certeza, realmente, a primeira manifestação da epigenética foi o pecado original. Porque nós temos condições de combater doenças, por meio dentro de nós. Mas a cura sempre é divina. Sempre, sempre, sempre. Então veja só. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então veja só, tudo isso eu faço questão de, durante as minhas consultas, eu faço questão, sabe, de falar para o paciente isso. Porque talvez a pessoa não esteja tão consciente disso. E é uma forma de você estimular o paciente. Falar, puxa vida, vem cá, por que você não faz ginástica? Ah, não tenho vontade, né? Ah, doutor, já viu, só o ar, né? Ninguém faz nada. Por que você come errado? Você sabe que hoje a alimentação ocidental, essa que veio lá de fora, dos Estados Unidos, é cheia de gordura, cheia de carboidrato, e é responsável por 44% das doenças crônicas. Alimentação e sedentarismo, sabe, são responsáveis por quase metade das doenças crônicas. Então, se a gente faz uma coisa certa, você já está eliminando quase que metade, né? Veja só. Ah, doutor, na minha genética todo mundo é gordo. Negativo. Não é assim. Ah, minha família é tudo gordo. Não é.
20% só é por hereditarismo, hereditário familiar. 80% é por costumes de vida, hábitos de vida. A família é todo mundo gordo, porque todo mundo come errado, pô. Lógico, evidente. E gordura, obesidade é doença. Não adianta ficar nesse mimimi de gordofobia, de isso, de aquilo. Sabe, a gente não pode ter preconceito com a pessoa obesa, mas a obesidade é uma doença, catalogada no Código Internacional de Doenças, hospedeira de muitas doenças e responsável por infarto do miocárdio, por AVC, por Alzheimer, por tudo que vocês quiserem. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, apesar de Deus pegar e abandonar, né, expulsou os dois, né, do Oriente do Jardim do Éden, querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Então, antes a gente podia comer da árvore da vida, né, Adão e Eva. A partir do momento que Deus expulsou, nem podia chegar perto da árvore da vida, que tinha lá arcanjos, né, os querubins armados. Quer dizer, aqui começou a morte, aqui começou a doença, aqui começou o pecado. Muito certo. Mas Deus cura a gente, né? É isso que eu falei. Se vocês abrirem o livro do Eclesiástico 38, Eclesiástico 38, que é um livro que só a Bíblia católica tem. A Bíblia evangélica não tem esse livro. E não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Abra o livro do Eclesiástico 38, você vai ver uma coisa que todo médico devia ter colado isso no consultório, sabe? A maior honraria que Deus fez para nós, médicos, foi isso aqui, essa passagem. Porque nós somos instrumentos de Deus. Deus cura através do medicamento, através do médico. Deus cura por meios que nós mesmo temos. Automaticamente, às vezes você tem uma gripe e automaticamente você se cura, porque você tem imunidade. Quer dizer, esse mecanismo de imunidade, que a gente tinha, a imunidade divina total, a gente tem ainda. O mecanismo existe na gente. E Deus cura através de milagres. Claro, milagre é uma coisa que não é natural, não faz parte do plano de Deus rotineiro. Porque Deus quer cura através de alguma coisa, através do médico. E ele fala aqui, olha, no Eclesiástico, eu acho fantástico isso aqui. Honra o médico por causa da necessidade. Foi o Altíssimo que o criou. Isso é o primeiro versículo. Mas eu acho interessante o versículo 9, que muita gente acha que não toma remédio. É porque é conspiração da farmácia. Muita gente escreve para mim, você deve estar ganhando dinheiro de indústria farmacêutica. Não. Se você, há quantos mil anos atrás, está aqui no Eclesiástico, meu filho, se tiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Primeira coisa, você está doente, você tem que ajoelhar e rezar, pedir para Deus a cura, da forma que Ele quiser, certo? Você tem que pedir a Deus, para aquele médico que você vai, que seja um médico que seja instrumento de Deus. Isso sim. Você tem que pedir a Deus que apareça alguém que através dele você tenha cura. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti. Afasta-se do pecado. Reergue suas mãos, purifica teu coração de todo pecado. Oferece um incenso suave e uma lembrança de flor de farinha, faze a oblação de uma vítima gorda. Quer dizer, reza, pede para Deus que oriente, que apareça uma pessoa certa para cuidar de você. Quer dizer,
na doença, primeira coisa é o lado espiritual. Primeira coisa, você tem que rezar, pedir a cura de Deus. Em seguida, aqui a palavra é bem clara, sabe? Em seguida, 12, é o versículo 12. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus, que ele não te deixe, por sua arte é necessária. Em seguida, quer dizer, não é espere um pouquinho, não. Você reza e em seguida você vem procurar o médico. Virá um tempo que cairás nas mãos deles. Óbvio, né? A gente vai ficando velho, a gente vai aumentando o número de doenças. Evidentemente, a morte é inexorável. A única pessoa que morreu foi Jesus. Ele venceu a morte. Nós não. A partir do momento que nós não comemos da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, a gente está sujeito à morte. Então, virá um tempo em que cairás nas mãos deles, e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade da sua vida. Mas o médico também reza, tem que rezar, pedir que Deus, que Deus o conduza certinho. Muito bom, mas existem uns mandamentos todos, que eu gosto de falar dos 10 mandamentos, mas a Organização Americana de Cardiologia, American Heart Association, ela publica sempre os Life Essential 8, quer dizer, os 8 situações especiais para você manter a saúde. Eram Life Essential 7, depois agora, 2 anos atrás, apareceu 8, que é o sono, mas eu acrescento mais 2. Então, primeira coisa que vocês têm, são os 8. E a doutora Gisela vai falar com detalhes sobre esse primeiro tópico, que é a alimentação saudável. Principalmente a alimentação do encardido, que eu chamo. Sabe, o Padre Léo chamava de encardido, né? O cabeludo lá, a gente nem fala o nome dele, né? Mas a alimentação ultraprocessada é a alimentação do encardido mesmo. Sabe o que é a alimentação pronta? É tranquilo, para que você vai cozinhar? Não, pede o iFood, aqui em Cruzeiro é diferente o iFood, chama, ai que fome, você já viu? Ai, gozado. O iFood, não sei o que lá. Vem tudo pronto, é mais fácil, só que ali vem gordura saturada demais, vem triglicéridos, vem gordura, vem açúcar demais, vem sal demais. Sal é um veneno para a sua saúde, para quem tem pressão alta e para quem não tem também. Então, essa alimentação ultraprocessada, então a doutora vai explicar direitinho para vocês essa parte. Segunda coisa, combate ao sedentarismo. É impressionante hoje como as pessoas querem ficar mais tranquilas. Você veja só, como dizia o Padre Léo, o carro tem vidro elétrico, né? A televisão é controle remoto. Antigamente a gente tinha que levantar e virar a televisão. O carro virava assim. Mas independente disso que, lógico, a modernidade a gente usa tudo. Mas você não pode ficar parado. Ah, doutor, mas eu não consigo andar porque dói a minha perna. Não é isso que vocês falam? Porque dói. Evidentemente que vai doer, lógico. Quanto mais você ficar parado, mais vai ficar doendo. Eu sempre falo para o paciente, olha, se você pegar um carro e deixar na sua garagem 3, 4 meses, quando você for sair com ele, não vai funcionar. Então, evidentemente que dói, mas aos poucos você vai andando um pouquinho, parando um pouquinho. Olha, a Associação Mundial de Saúde, ela diz que 150 minutos por semana. Quer dizer, de segunda a segunda, 30 minutos por dia, menos que isso. Meia hora por dia, que eu sempre peço para o paciente, olha, meia hora, 15 minutinhos de manhã, 15 minutos à tarde. Uma caminhada, passo rápido, passo de chuva, como a doutora Gisela diz. Sabe quando está querendo chover, que você anda mais rápido?
E uma coisa interessante, você pode levar a comadre junto com você, ou vai com o marido, e aproveita, vai rezando o terço, os dois, não é? Então, você vai fazendo um exercício físico e um exercício espiritual. No final, eu vou mostrar para vocês como tem uma explicação científica para o terço, a vantagem de você rezar o terço, que não é só a parte espiritual, não. Deus faz as coisas por inteiro, não faz meia boca. O terço é para uma coisa espiritual, mas é uma coisa também física. Tem uma comprovação, tem estudos provando isso. Olha, lembra disso, Deus não faz nada pela metade, é sempre integral. Isso que é bacana. Então, vamos lá. Controle da glicemia. Hoje o diabetes é muito comum. Por quê? Porque tem a obesidade, a alimentação errada, sedentarismo. Com isso, o diabetes tipo 2, aquele diabetes que vem mais na terceira, quarta idade, está muito frequente. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas, 50% das pessoas que têm diabetes, não sabem que tem. Porque a diabetes é uma doença silenciosa. Só quando a glicemia sobe muito, que aparece lá poliúria, quer dizer, o cara urina muito, polidípsia, quer dizer, quando bebe muita água, e polifagia quando tem muita fome. Isso quando sobe muito. Mas, normalmente, a pessoa não tem nada, absolutamente nada. Só que o aumento do açúcar no sangue, tá? Ele vai, a glicose vai lesando as artérias do corpo inteirinho, facilitando o infarto, facilitando derrame, facilitando Alzheimer. Todo mundo está preocupado com isso hoje. Então, diabetes é uma coisa séria. Muita gente não leva a sério o diabetes. Ah, doutor, o que você... Até comer um docinho de vez em quando não faz mal. Ah, isso mesmo, tudo bem, um veneninho de vez em quando também não vai matar você, né? Mesma coisa. Mesma coisa. É muito chato, é muito difícil a gente entrar numa dieta saudável. É muito difícil. Porque o mundo todo nos faz o contrário. Por isso que eu falo, o encardido é o responsável por tudo isso, de forçar na televisão, ver lá aquele sorvetinho que tem isso, aquele... Eu sei, é difícil você mudar de uma alimentação rotineira para uma alimentação saudável, mas depois que você entrar na linha, você vê que é tranquilo. Comer é uma coisa prazerosa, você tem que ter prazer também. Mas comer também não é uma coisa para te matar, para descarregar, que às vezes muita gente acha, hoje eu trabalhei para caramba, e não sei o que lá, eu mereço. Aí abre uma pizza e come a pizza. Não merece nada. Você merece o quê? Merece ter infarto? Merece ter AVC? Ainda mais mulher, pelo amor de Deus, mulher, depois dos 45 anos, na perimenopausa, o risco de ter infarto de AVC é grande. E a mulher não pensa nisso, a mulher não está nem aí. Está preocupada com câncer de mama, não é? Câncer de útero. Agora não está preocupada com infarto. E agora, recentemente, você pode ver a quantidade de mulheres que estão tendo infarto por 40, 45 anos. Isso eu vejo sempre. Outro dia atendi uma com 27 anos de idade com infartada. Obesa, hipertensa, sabe? Deus não fez doença para ninguém. Bota isso na cabeça. Deus nos criou imunes. As doenças vieram por conta do pecado. As doenças acontecem por conta de tudo que está à nossa volta. Outro dia uma senhora chega para mim, faz tempo isso, já contei isso para vocês, e eu tinha pedido um cateterismo. Cateterismo é aquele exame que você passa um catéter para ver as coronárias, se tem possibilidade de ter infarto ou não, angina, coisa assim. E ela chegou, mostrou o cateterismo para mim, e estavam com várias artérias complicadas. E, minha senhora, a senhora tem que submeter a uma cirurgia, nós vamos colocar pelo menos umas 3, 4, 5 pontos de safena aí. Nossa, a mulher ficou
ficou brava, brava. Primeiro com o médico, né? Parece que a gente é responsável pela doença dos outros. O médico, coitado, né? Por isso que a gente vai para o céu. Por isso que a gente está aqui, ó. Honra o médico porque ele é instrumento de Deus. Mas eu logo levantou, ela ficou em pé na mesa da cadeira. Aí eu falei, minha senhora, senta aí. A senhora está obesa. A senhora tem diabetes não controlado. A senhora tem o colesterol nas alturas e não toma remédio. A senhora não faz exercício. E vem achar que Deus é responsável pela sua doença. Que é porque Deus fez isso para mim. Deus não fez nada para ela. Ela que fez tudo. Mas Deus, Ele nos cura. Então, veja só, que mandamento. Os meus mandamentos aqui, entre aspas, né? Controle das gorduras do sangue, colesterol. Esse é um outro problema. Colesterol é o maior vilão que tem para a doença cardiovascular. Se vocês ouvirem e virem alguma coisa, o contrário do que eu estou falando para vocês na internet, isso é fake news. Pode ser o médico, pode ser quem for que está falando. Isso é mentira. Isso não é verdade. Tá? Porque a pessoa olha e fala assim, não, porque fulano de tal tem 5 milhões de seguidores lá no YouTube. O cara está falando isso, eu vou acreditar. Não, nada. Semana passada, eu atendi uma senhora de 54 anos. E ela tinha me procurado para tentar encontrar uma solução integrativa para a situação dela. Ah, doutor, o senhor, a parte integrativa, você tem algum suplemento que faz isso, isso, aquilo? Eu falei, não, não tem, não existe, você não pode. E ela tinha tido um infarto grande, só que ela me contando a história. O colesterol dela era 300, 400, o LDL, o colesterol ruim. E ela ia atrás dessas conversinhas todas de internet aí, né? Ah, toma água com limão, beterraba, com não sei o que lá, fica essas bobagens todas. E não tomou a estatina, que é o remédio que foi receitado para ela. Ela foi textual, inclusive eu a peguei para fazer um testemunho num vídeo do meu canal do YouTube e do meu canal do Instagram, que eu quero que todo mundo conheça um testemunho, porque às vezes a gente fala aqui, fala, não, que esse médico não está recebendo dinheiro da indústria farmacêutica, é isso que falam para a gente. Mas ela me disse, olha, se eu tivesse tomado a estatina como o meu médico tinha me receitado, talvez eu não tivesse tido infarto desse tamanho que teve. Talvez, pode ser que não, pode ser que sim, mas seguramente ela estaria protegida, pelo menos até um certo ponto. E ela dizendo, que as amigas chegam e falam, você toma estatina? Eu falei, eu não tomo não, eu não vou tomar isso aí, porque na internet ela fala, não, faça isso. Por isso que eu peguei a pedir para fazer um vídeo no meu canal, porque realmente vai ser o testemunho é a coisa mais importante que tem, né? Tem uma santa, que eu não me lembro o nome agora, que falava que o testemunho que arrasta as pessoas, não é? Santa Teresinha, parece. Testemunho que arrasta, e é verdade, né? Você vê uma pessoa fazer as coisas certas, dar certo, você já faz igual, né? Muito bom. Então, colesterol. Se vocês ouvirem falar que a estatina dá Alzheimer, que a estatina, que é o remédio do colesterol, que a estatina não é só para baixar o colesterol, ela tem uma ação anti-inflamatória nas artérias. Então, se você tem uma placa lá, a estatina não deixa essa placa de gordura aumentar. Então, além disso, ela baixa o colesterol. Mas eles falam na internet, dá Alzheimer. Bobagem, a gente usa a estatina para prevenir Alzheimer, meu Deus. Não, porque estatina leva ao diabetes. Só que ela protege muito mais as pessoas que têm diabetes e doença cardiovascular. Ah, porque a estatina dá dor muscular. Bom, isso é descrito mesmo, sabe? Ela pode dar mialgia, dor muscular. Mas muitas coisas são por esse conhecimento popular. A pessoa já vai nessa história, sabe? Acreditando que vai dar isso.
Eu gosto de contar a história para vocês da minha vida real, médica, de 50 anos de formado. Tinha uma senhora que ela precisava tomar estatina. Hoje saiu medicação mais venosa, injetável, que a gente põe uma vez por semana ou uma vez por mês, que abaixa o colesterol, que protege e não dá tanto efeito colateral. Mas naquela época, mas é uma medicação cara, que a gente não usa direto. Mas aquela senhora precisava tomar estatina porque ela tinha lesão, já tinha colocado estente, já estava toda entupida. Tomava estatina, eu trocava de remédio. Dói aqui, dor muscular, dói ali. Dói. Doutor, eu já vou tomar isso aqui porque vai doer. Eu mandei fazer um placebo. Sabe o que é placebo? Placebo é um comprimidinho igual o comprimido real, só que dentro não tem nada. Tem um pozinho qualquer lá, amido, qualquer coisa. A mulher tomou o placebo, continuou com dor. Aí eu falei para ela, aqui não tem nada. Então, a dor, às vezes, vem por efeito, sabe, de placebo, é nocebo que chama. De tanto você ouvir falar, você já começa a ter dor. E veja só, a pessoa fica sentada o dia inteiro, assistindo televisão o dia inteiro, na porcaria de televisão que tem, tá? Porque fora a Canção Nova, o resto é, para mim, Rock Saviola, para mim o resto tudo é lixo, fora a Canção Nova. O cara fica sentado o dia inteiro assistindo as coisas, dói as costas, é a estatina que é responsável, né? Não é o acidentarismo, não é nada. Meu Deus do céu, viu? É difícil às vezes. E o cara vai na internet, vê esses fulanos falando tanta bobagem. Foi um dos motivos que eu estava no meu mundo tranquilo, que eu resolvi entrar no mundo digital. Porque eu chegava para a Gisela e reclamava, está vendo aquele cara falando bobagem? Aí a Gisela um dia chegou para mim e falou assim, por que você não entra então? Já que você está falando, já entra e já fala as coisas que tem que falar. E aí eu comecei a entrar no mundo digital, fazendo os vídeos e tudo mais. Sétimo, cessar o tabagismo. Eu acho que todo mundo já deve estar consciente, né, dos problemas do cigarro, né? Eu acho que é uma coisa que, na minha época, era bonitão, né? Você chegava numa festa, primeira coisa botava a mão aqui, botava um cigarrão, né? Não é isso? Você que tem a minha idade, não era assim mesmo? Fazia a maior festa. O cara lá do Marlboro, lá no cavalo, bonitão. Mas hoje a gente sabe que é o principal causador de infarto, de AVC, Alzheimer e câncer. A gente sabe disso. E a gente sabe também que quem convive com pessoa que fuma, a chance de ter a doença aumenta em 20%. Então, se você fuma, saia fora da sua família, tá? Agora, hoje existem medicamentos, situações, auxílio psicológico. É difícil parar de fumar, eu fui fumante, até 30 anos atrás eu fui fumante. É difícil parar de fumar, mas tem medicamentos hoje, tem auxílio, o próprio SUS tem, sabe, um departamento, um programa de auxílio ao controle do tabagismo. Então, se você fuma, faça um propósito agora para você, porque não esquece, né? Você usa um corpo que é o templo do Espírito Santo. Gerenciar emoções é o número 9. Aqui eu falo de depressão, falo de ansiedade, falo de pânico. Ansiedade é um problema da vida atual. É a preocupação daquilo que vai acontecer. Graças a Deus não é tudo que acontece. Mas tem várias doenças que são os transtornos de ansiedade. Tem transtorno de ansiedade generalizado, o cara que é ansioso para burro. Tem síndrome do pânico, que também é muito comum, principalmente em mulher jovem, né? É uma situação que eu atendo muito, o cardiologista atende muito, porque a pessoa sente que vai morrer. É uma crise
que dá de uma hora para outra. A pessoa está normal, de repente começa o coração, tum, 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 tum. Aí começa a ter falta de ar, começa a ter tontura, começa já a enxergar meio fora, começa a ter formigamentos em tudo, sabe? E tem uma sensação nítida que vai morrer. Tá, isso dura às vezes minutos e pode se repetir por várias vezes. E geralmente isso é decorrente de estresse. Tem gente que tem histórico familiar disso. Tem gente que tem, inclusive tem um gene que pode levar a isso. Mas é uma situação triste o pânico, sabe? Porque a pessoa passa por tudo aquilo. Ela começa a formigar o corpo, começa a doer o peito, que de tanto respirar começa a doer o peito, começa a ter tontura, acha que vai desmaiar, acha que está vivendo um mundo irreal, sabe? Acha que está vivendo saindo do corpo. Essa é a sensação que tem. E ela vai no pronto-socorro, achando tudo aquilo, chega no pronto-socorro, não tem nada. Porque visualmente, quando você vê a pessoa, você não vê nada. Mesmo o acompanhante que tem, a primeira vez até assusta, depois vai se acostumando e a pessoa mesmo vai se mortificando, porque ela sabe que ela não tem nada, mas ela não consegue se controlar, vai no pronto-socorro, chega no pronto-socorro, lamentavelmente até humilhada, né? Tem esse problema, né? Que a humilhação. E aí o que acontece? O que ela pensa? Eu devo ter uma doença muito grave, porque ninguém descobre. Eu vou no pronto-socorro, não é nada. Então, devo ter alguma coisa muito grave que ninguém descobre. E aí ela começa a mudar de pronto-socorro. Vai um, né? Vai no outro, vai no outro, vai no outro. E nisso vai levando, cada vez piorando mais. Até que entra em depressão, claro, né? Evidente. É uma situação que a gente tem que acolher. Você que convive com pessoa com pânico, tá? Tem algumas coisas que você não pode falar para ela. Primeiro, olha, isso não é nada. A nossa família é de gente forte. Você não é isso, não. Você levante, vamos lá, você é forte. Não, a pessoa está assim porque ela está passando por um problema. Ela está com falta de neurotransmissor. Outra coisa, por exemplo, a pessoa está deprimida, não quer sair de casa, a vozinha lá não quer sair, está lá no quarto, a pessoa insiste, mãe, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Aí ela vai, se troca, sai, depois passa mal e volta. Então você não pode forçar as pessoas a terem atitudes que você acha que seria normal. Não, isso não é nada, na nossa família não tem isso. Claro que sim, é uma doença. Depressão é doença, pânico é doença, e o cristão tem que acompanhar esse paciente. Você tem que dar aquilo que é. Às vezes a pessoa deprimida não fala, fica no quarto lá. O que você tem que fazer? Você não force nada, senta do lado e fica rezando para ela. É como o cristão faz, não é isso? A gente que tem que orar um pelos outros. Então, depressão, ansiedade. Eu tenho um livro que tem aqui na Canção Nova, que é Depressão, Onde está Deus? Depressão, Onde está Deus? Que o Padre Léo fez, em 2003, ele fez o prefácio desse livro. E nesse prefácio ele fala de Colossenses, né? Que ele fala, buscai as coisas do alto, né? E até eu preocupado, está aqui o livro, olha. Depressão, Onde está Deus? Prefácio do Padre Léo. Esse livro eu publiquei a primeira vez em 2003. Olha quantos anos, né? E agora, na Canção Nova, eu republiquei com algumas histórias a mais. Mas o prefácio do Padre Léo está aqui. Acho que vocês não podem deixar de ler esse prefácio do Padre Léo. Mas eu convivo muito com gente com pânico, né? Com gente com depressão, porque a depressão, ela pode se manifestar por sintomas do coração. Dor no peito, falta de ar, aquela palpitação, achar que vai morrer do coração,
sabe, sempre está coração. Então, vai no cardiologista, a gente afasta, eu afasto tudo, que a possibilidade de ser uma doença cardíaca, e a gente vê a depressão atrás. De tanto ver, eu fiz uma novena, não sei se tem aqui a novena, eu fiz uma novena para a cura da ansiedade e depressão, aqui pela Canção Nova também. Porque vendo os pacientes e acompanhando os pacientes com depressão, porque nessa época, um tempo atrás, eu estava estudando muito a depressão, porque vinha paciente no consultório. E eu sou médico, né? Eu sou médico, um médico que atende o paciente, eu não atendo a doença, tá? Eu não atendo o cara que vem, não atendo pressão alta, eu atendo o fulano que tem pressão alta. Principalmente na cardiogeriatria, que é a cardiologia mais geriátrica, que as pessoas a mais de 60 anos têm mais doenças. Tem sentido você atender um só. Aí vai no endócrino, vai não sei o que lá, vai no outro, tem 5, 6 médicos e não tem nenhum. A hora que precisa, não tem nenhum. Então a gente tem que ser médico de verdade, não é? Médico, sempre total. Foi assim que eu aprendi, assim que a gente ensina. Mas eu comecei a estudar a depressão, e eu vi que existiam 3 sintomas que eram básicos. Ansiedade, a pessoa fica ansiosa, ansiedade é aquela preocupação do amanhã. Melancolia, chegava no final da tarde, a pessoa começa a ficar triste, não é mesmo assim que acontece? Né? Quando o sol vai caindo, vem aquela tristeza nas mulheres, e aí vai comer doce, chocolate, né? Principalmente. Não é assim? Tem uma explicação lógica, científica para isso, porque quando você vai caindo o sol, vai diminuindo a secreção de serotonina. A serotonina é um hormônio, um neurotransmissor do prazer, da alegria. Então, quando final da tarde começa a diminuir a secreção de serotonina, a pessoa começa a ficar triste. Ela come chocolate. O que tem no chocolate? O chocolate tem um precursor, que é o triptofano, que é um precursor da serotonina. Porque a serotonina não é feita no organismo, a gente precisa de algum precursor. O chocolate tem o precursor. Então, olha como a natureza é bela, é sábia, né? Como Deus fez, perfeito. A pessoa vai comer o chocolate para compensar a serotonina. Só que não é o chocolate amargo que ela vai comer, né? Não é o 70%, né? Não é aquele chocolate doção, né? Cheio de doce e tal. Aí que complica. Aí pega tudo. E o terceiro sinal, então a melancolia, e o terceiro sinal é a culpa, sentimento de culpa. Que a pessoa está deprimida, ela se sente culpada por tudo, culpada porque está daquele jeito, culpada porque está estragando a vida conjugal, culpada porque ela não pode exercer, não consegue exercer a função de esposa. Ela não consegue, porque o libido vai embora, sabe? E o marido, o cara mais jovem, tudo, na mesma idade, então fica difícil, né? Olha, a depressão é um dos fatores de divórcio e tudo mais. Por isso que quando eu atendo pessoa com depressão, eu chamo o marido junto, porque a pessoa tem que entender, o marido tem que entender. Eu sempre falo para ela, se você fosse você, como é que ficaria? Não é? Você tem que entender. Então, culpa. E ao mesmo tempo, olha como Deus foi bom para mim. Eu estava estudando a carta de São Paulo aos Filipenses. Tá? Paulo estava preso lá em Filipos, numa masmorra. Vocês imaginem a masmorra daquela época, né? Preso com uma corrente ainda, acorrentado. E lá, ele falava assim, olha, isso está em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Vocês imaginem só, Paulo preso
numa masmorra, não vos inquieteis com nada. Quer dizer, é difícil, né? Difícil entender, né? Paulo não era um maluco. Paulo foi o baluarte do cristianismo, o que divulgou todo o cristianismo, junto com Pedro, né? Ele falava, não vos inquieteis com nada. Quer dizer, na pior situação da vida, a gente não pode se inquietar com nada. E a gente tem que copiar, sabe? Mimetizar Paulo, fazer igual Paulo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, súplicas e ação de graças. Eu sei que não é fácil. Na hora que a gente está preocupado, pensando, o encardido não deixa a gente pensar em outra coisa. Ele fica buzinando na sua orelha. Ah, seu filho não chegou, vai ver que aconteceu um acidente, vai ver que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não acontece, a maioria das vezes não acontece. Então, isto me ajudou muito, também do ponto de vista pessoal. Está nessa época. Na mesma carta tem lá, alegrai-vos sempre no Senhor. Puxa, você chegar para uma pessoa deprimida e falar, alegrai-vos no Senhor, ela não está nem ouvindo, né, direito. E Paulo, alegrai-vos no Senhor, como? O cara está preso lá, não sabia se ia morrer ou não, na escuridão, amarrado com a corrente. É que uma alegria diferente. Não é essa alegria efêmera aí, do festa, de carnaval, não. É alegria interior, dele saber ali, que ele pode acontecer o que for com ele. Mas ele sabe que o Senhor está junto com ele. Que ele sabe que todas as coisas que vão acontecer, Deus está sempre com ele. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Por pior que seja a situação nossa, as coisas vão acontecendo. E tem outra, olha, eu digo para vocês, de coração, uma coisa minha, que aconteceu comigo. Quanto mais você fica preocupado, pensando, a graça de Deus vai embora. Não para em você. A partir do momento que você para, entrega para Deus, entrega mesmo, não entrega com uma cordinha e puxa, entrega o problema para Deus, a graça acontece. Pode ter certeza disso, isso eu garanto para vocês. É difícil? É, precisa ter muita fé, é duro. Eu lembro bem, eu estava no hospital, no Sírio, quando eu tive a Covid, que eu não sabia se eu ia acordar no dia seguinte, na UTI, eu estava na semi-intensiva, na UTI, se eu ia acordar com o capeta me esperando, ou se eu ia acordar lá em cima. Não sabia, porque você não sabia a evolução da doença, logo no começo que foi, a Covid, foi bem no comecinho, porque eu comecei a trabalhar, a gente começou a atender pacientes e pegar a doença. Foi difícil, sabe? Foi difícil, eu falava, meu Deus, puxa vida, eu rezo tanto, mas toda hora estou rezando, faço isso, faço aquilo. Nada, Deus não falava nada comigo, nada. Nesse tempo, então, a gente entende as demoras de Deus, né? Nesse intervalo, eu comecei a pensar e recordar todas as coisas da minha vida atrás. Aí Padre Jonas me ligou nesse dia e ele falou alguma coisa comigo, sabe? Que me tocou muito, tocou demais. Quando ele falou para mim, entrega. E eu falei, quer saber, olha, eu já confessei, já falei tudo, agora, Senhor, pode levar. Tenho certeza que em algum lugar, ou pelo menos no meio estágio eu já vou, para baixo eu não vou, certeza que não, porque já confessei tudo. Pode ser que eu fique no meio, mas está entregue. No dia seguinte eu já estava bom, tá? Eu levantei, já estava andando tudo. Então o que eu falo, tem que entregar, é difícil integrar, é difícil mesmo. O Padre Jonas, que me ajudou muito nessa hora, por isso que ele vai virar santo, óbvio, né? Junto com o Padre Léo, é evidente, não tenha dúvida disso. A dupla que está lá no céu, está ajudando a gente tem que pedir intercessão dos dois. E a 10ª, que é a buscar a santidade, pureza do coração.
Deus nos criou como obra-prima da sua criação. O nosso corpo é um presente e um templo onde Ele habita. Cabe a nós cuidarmos desse templo com responsabilidade e gratidão, glorificando a Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus não pune com doenças, isso eu já falei para vocês. Essa história de dizer, foi vontade de Deus o acidente, foi vontade de Deus nada. Deus não estava correndo com o carro lá, apertando o acelerador do cara. Se ele bateu, é a culpa dele. A vontade de Deus, Deus não aperta gatilho de nada. A vontade sempre é nossa. Deus nos cura sempre. A cura sempre é divina. Ele cura através do médico, do remédio, do profissional de saúde. Ele cura, como eu falei, Ele cura através de você mesmo. São meios que tem dentro de nós. E Ele faz milagres. Milagre é algo, sim, é uma interferência de Deus na nossa natureza. Não é o plano dele. Ele mandou a gente para fora do jardim do Éden, botou lá guarda na porta para não comer da árvore da vida, porque já tinha comido lá da ciência do bem e do mal. Quer dizer, o infeliz, o Satanás, queria que Adão e Eva fossem igual a Deus, né? Mas Deus não faz, Ele faz milagre. Milagre é uma coisa rara, não é essa coisa simples. Eu participo do Bureau Internacional de Lourdes. É o único lugar do mundo inteiro onde a igreja e a medicina estão juntos. Tem um bureau medical que, por exemplo, tem uma pessoa que diz, um milagre. A pessoa vai nesse escritório médico, tem os médicos, qualquer médico. Você pode chegar lá e falar, eu quero ficar aqui. Tem um médico-chefe, então se analisa o caso. Depois, se esse caso for real, isso demora, volta, o paciente tem que voltar, tem um processo todo, depois isso vai para Paris, um outro comitê analisa, só depois que se diz, olha, isso é uma cura inexplicável. E aí vai para Roma diz que é milagre. Então um milagre não é assim. Você vê na televisão aí, de vez em quando uns negócios de caroço que some, né? Você já viu isso aí? Isso é feio, né? Caroço que sai, que some. Então não tem milagre. A Igreja Católica é muito prudente nisso. A Igreja Católica só declara milagre depois de uma comprovação científica, tudo certinho. Agora, Deus cura. E eu quero convidar o pessoal do Ministério de Música, uma música que foi feita por uma amiga nossa, que teve um filho de 2, 3 anos de idade que morreu afogado na piscina. Fizeram essa música justamente para ela e curou o coração dela e vai curar o coração de todos nós. Colocamos o coração. Vamos ficar em pé, pessoal, vamos ficar em pé e vamos cantar junto, porque é uma cura, essa não é só música, é uma cura. Vamos cantar, sentir o nosso coração bater. O doutor que conhece muito bem a ação do nosso coração, mas muito mais Deus, que conhece muito mais biologicamente do que a nossa percepção natural de funcionamento de nós mesmos. Cante comigo, pedindo ao Senhor, como o doutor falava, já essa cura, que essa música ela não é só uma música, mas é cura para nós nesse dia. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor
a me embalar. Cura, Senhor, cante com fé. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Você de casa, cante conosco. Cura! Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.